A lenda de um jogo atemporal. Beleza. 1998 foi um ano lendário para os games. Tivemos grandes jogos como Banjo-Kazooie, Parasite Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu. Eve, Sonic Adventure, Resident Evil 2, Pô, StarCraft, Half-Life, Metal Gear Solid e dentre vários outros jogos. Mas teve um título da Nintendo que foi um verdadeiro meteoro na indústria de games: The Legend of Zelda: Ocarina of Será Time. ele o Ocarina melhor of jogo Time de foi um todos os verdadeiro tempos? marco na história dos videogames. Um jogo que até hoje é considerado por muitos um dos melhores, se não o melhor jogo de todos os tempos. Ô, louco. E seu impacto e ambição é refletido Eu tenho até que hoje nos zerar jogos esse jogo. atuais. No vídeo de hoje eu sempre vou vou te lá, mostrar inicio como ele, mas foi o nunca desenvolvimento de Ocarina of Time. E vamos entender como os desenvolvedores da Nintendo deram vida a uma obra-prima. Hum. Tá, cadê o Ocarina of Time, porra? Para falar de Ocarina of Time, primeiro precisamos voltar no passado em um título anterior. E não, eu não estou falando de A Link to the Past, e sim de Zelda 2: The Adventure of Link. Zelda 2 nasceu como uma espécie Meu de Deus, spin-off. que Na bagulho verdade, a nada decisão a ver, de mano. tornar ele uma sequência direta do primeiro jogo veio nos estágios finais de desenvolvimento. E ele foi um jogo bem ousado. É tipo já que aqueles jogos que é reprô, mano, que eles vão lá e faz o jogo, pega um outro jogo e bota mesclava a dentro dele. perspectiva de câmera, sendo top-down na exploração de mundo, tal como no Zelda 1, mas boa parte do gameplay era em side-scrolling. O jogo tinha elementos de RPG, como sistema de status, por exemplo, e uma ênfase muito grande no seu combate. O jogo foi lançado em janeiro de 1987 no Japão, e ele foi muito bem recebido pela crítica, e também foi um grande sucesso comercial, vendendo mais de 4 milhões de unidades. O problema é que mesmo fazendo sucesso e sendo bem recebido, Zelda 2 ao longo dos anos foi ganhando fama de ser o mais fraco, ou pelo menos o mais controverso da franquia. Um dos fatores que contribuiu para isso foi a dificuldade, por exemplo, já que ele era um jogo bem difícil. E, na verdade, velho, né? até o próprio Shigeru Miyamoto disse em entrevistas que ele considera Zelda 2 o jogo mais fraco em que ele já trabalhou. Eu não diria que eu já fiz um jogo ruim por si só, mas um jogo que eu acho que poderia ter feito muito mais é Zelda 2. Quando estamos projetando jogos, temos nosso plano para o que estamos fazendo com design, mas nosso processo evolui e cresce a partir daí. Os Em caras vão lá Zelda e colocam 2, um monte de coisa em cima. infelizmente, nós todos acabamos criando o que nós tínhamos originalmente planejado no papel. Eu acho que especificamente no caso do Zelda 2, nós tínhamos um desafio apenas nos termos do que o hardware era capaz de fazer. Então uma coisa do ponto de perspectiva do hardware, se fôssemos capazes de acelerar a transição das cenas, se isso fosse mais rápido, poderíamos ter feito mais com a forma que usamos o side-scrolling contra a vista área Mas do como que mapa, chegou e ao um nível tipo de de eles for lá mudança e entre os querer dois. meter do nada um Mas jogo por causa das side-scrolling? limitações de velocidade com que essas cenas mudavam, nós não conseguimos. A outra coisa é que seria bom ter adicionado inimigos maiores no jogo, mas o hardware do Famicom/a NES não era capaz de fazer isso. Certamente com o hardware de hoje em dia você pode fazer isso e nós teríamos feito, mas é claro que atualmente a criação de inimigos Essa é a maiores leva entrevista de muito quando? tempo. Porém, mesmo com as controvérsias, Zelda 2 ainda foi um jogo muito bom e que tinha boas ideias a serem exploradas. Acontece que The Adventure of Link nasceu de um desejo do Miyamoto de criar um jogo focado no combate de espadas. Não necessariamente um Zelda, mas ele acabou se tornando um Zelda, a ideia fluiu naturalmente. E acontece que em 94, quando o próprio A Link to the Past já tinha sido lançado inclusive, o Shigeru Miyamoto e o Yoshiaki Koizumi estavam fazendo testes para reviver o conceito do Opa. Zelda 2 sobre o combate com espadas. Só que dessa É a vez... mesma coisa que Dark Souls 2. Dark Souls 2 não existiria se não fosse Bloodborne. O Bloodborne não 3D. existiria E a ideia se inicial fosse era Dark que Souls esse 2. projeto fosse lançado para o Super Nintendo, mas com a nova geração chegando com o Nintendo 64, era melhor esperar um novo console. A primeira aparição desse novo Zelda foi na Space World de 1995, mas naquele ponto o jogo ainda estava muito cru. Na verdade, aquele material apresentado isso? era apenas uma tech demo, desenvolvida por Takao Shimizu, para mostrar o potencial do console, diferente do Super Mario 64, que tinha uma demo jogável no evento e já estava mais ou menos ali com 50% do jogo pronto. Mas pelo menos ali foi confirmada a existência de um Zelda novo em desenvolvimento, que na época era chamado de Zelda 64.
Só que ainda ia demorar um tempo pra esse Zelda novo dar as caras novamente, porque a prioridade da Nintendo, inclusive do próprio Shigeru Miyamoto, era trabalhar no Super Mario 64, É claro. que seria o principal título de lançamento do novo console, enquanto que o Zelda 64 estava sendo planejado para ser um exclusivo do Nintendo 64 DD, que era um acessório que expandia a capacidade de armazenamento do console. Caralho, mano, diferente esse dos negócio cartuchos normais. chegou a realmente vender alguma coisa, mano, expressivamente. Acho que sempre tem esse bagulho aí. Ele lia jogos através de parece que discos magnéticos. não vai e esse lá e acessório faz o permitia bagulho. que os jogos Serve pra pudessem fazer o extrair mais expansion do pack lá pra ter vibração no potencial controle. do console. Por isso, Zelda já estava sendo pensado para usufruir dessa tecnologia. Enquanto eles focavam no Super Mario 64, eles também elaboravam ideias para o Zelda paralelamente. O Yoshiaki Koizumi disse na época que enquanto ele fazia o Mario 64, ele não parava de pensar no Zelda o tempo todo. E ele anotava todas as ideias legais que surgiam para quando finalmente chegasse a hora de fazer aquele jogo, ele pudesse tirar aquilo do papel. Super Mario 64 foi lançado no dia 23 de junho de 96, junto do Nintendo 64, e o jogo foi um verdadeiro colosso na indústria de games, a revolução dos jogos de plataforma. E agora que o Mario estava pronto, chegava a hora de eles retomarem o foco no próximo Zelda. No início, a equipe fez uma dinâmica onde todos os desenvolvedores anotaram em papéis ideias de coisas que eles gostariam de fazer em jogos 3D, mecânicas que eles gostariam de explorar e etc. E todos esses papéis seriam colados na parede e os diretores do jogo fariam uma análise para escolher as melhores ideias. E as ideias que mais atiçaram eles foram justamente as mais difíceis de serem executadas, porque elas eram diferentes e inovadoras, e era exatamente isso que esse jogo estava buscando. O Eiji Aonuma mencionou que um dos objetivos principais deles era acertar na mecânica de focar nos inimigos em combate. Aliás, Essa era foi uma o Zelda que iniciou esse bagulho de ter foco, mira, trava de mira das partes mais cruciais do jogo, e caso ela falhasse, o projeto não daria certo. As inspirações deles para fazer o Zelda 64 foram os próprios jogos anteriores da Nintendo, já que não existia nada como esse jogo ainda, então eles tinham que se basear nos jogos anteriores da Nintendo, principalmente os que eram em 3D. Por incrível que pareça, no começo do projeto, o Miyamoto queria que o jogo fosse em primeira pessoa. Meu Deus, é sério que o cabelo tá na frente da tela? Por causa dos cenários, para que os jogadores tivessem uma visão mais ampla da ambientação. Primeiro eu conversei com o Miyamoto-san sobre como deveríamos fazer The Legend of Zelda no Nintendo 64. E o Miyamoto perguntou: que tal fazer com que o Link não apareça? A visão de Miyamoto pro Link no Zelda 64 era como se o Link fosse os olhos do jogador, com o jogo sendo jogado inteiramente a partir de uma perspectiva em primeira pessoa. O Miyamoto tinha imagens de que você estava inicialmente andando em primeira pessoa e quando um inimigo aparecia, a tela mudava. O Link aparecia e a batalha se desenrolava em uma perspectiva lateral. Nossa, ia ficar muito estranho. Obviamente essa ideia não deu certo, principalmente porque o design do Link feito pelo Yoshiaki Koizumi era tão legal que seria um desperdício os jogadores não verem aquilo na tela. Zelda 64 no início tinha apenas 3 pessoas trabalhando no projeto, mas naturalmente esse número se expandiu até ele se tornar o projeto com o maior número de funcionários da Nintendo na época. O jogo teve 5 diretores, sendo Toru Ozawa, diretor do script, Yoichi Yamada, diretor de sistemas do jogo, Yoshiaki Koizumi nos sistemas 3D, Toshio Iwaki na programação e Eiji Aonuma nas dungeons. E o Shigeru Miyamoto ficou no cargo de produtor/supervisor do projeto. O Eiji Aonuma é uma figura muito importante na franquia Zelda, porque ele se tornou ao longo dos anos o principal produtor e líder da franquia Zelda na Nintendo. E Ocarina of Time foi justamente o primeiro Zelda dele. Na verdade, ele foi o último diretor a ingressar na equipe, já que eles não tinham pessoas suficientes no time do Zelda 64. Então Miyamoto chamou a Aonuma para fazer parte do projeto. E mesmo tendo sido o último diretor a entrar na equipe, o trabalho do Aonuma se destacou muito ali, já que ele projetou 6 dungeons, vários inimigos e também boss fights do jogo. Uma das grandes dificuldades deles no projeto foi o combate, porque projetar um combate que fosse funcional e agradável em 3D era uma tarefa muito desafiadora para a época. Dito isso, eles precisavam de inspirações e o Toru Ozawa teve a ideia deles irem visitar o Toei Kyoto Studio Park, que pra quem não sabe é um parque temático que por vezes também é usado como set de filmagens em filmes. E ele busca reconstruir uma cidade baseada no período Edo, que foi importantíssimo na história do Japão. O período Edo ocorreu entre 1603 a 1868 e também é conhecido como o período Tokugawa, já que essa época foi marcada pelo shogunato da família Tokugawa, e a região de Edo é a que hoje conhecemos como Tóquio. O período Edo foi uma época de relativa paz interna no Japão, distante das diversas guerras civis que antecederam essa época.
Os Shoguns Tokugawa estabeleceram uma hierarquia de 4 classes sociais, sendo elas guerreiros, fazendeiros, artesãos e comerciantes. E essas classes eram hereditárias, inclusive. Então, caso você fizesse parte de uma família de artesãos, por exemplo, você não poderia se tornar um fazendeiro. Da mesma forma que se você fosse um fazendeiro, você não poderia se tornar um guerreiro. E outra coisa que ficou marcada no período Edo foi que o Japão se isolou do mundo, cortando contato com países estrangeiros. Era melhor ter ficado isolado, mano. Só que os Estados Unidos junto com Portugal e depois os Estados Unidos chegaram lá e invadiram também o bagulho. baniram o cristianismo. A também, única né? exceção Forçaram a que entrada. podia fazer negociações com os japoneses Não é bem eram uma os coisa, mas é a mesma holandeses. coisa. E voltando pro Zelda, quando os membros da equipe visitaram o Kyoto Studio Park, eles assistiram uma apresentação de teatro onde um samurai enfrentava vários ninjas. E aquilo foi curioso, porque pensando racionalmente, seria quase impossível uma única pessoa combater e derrotar 20 oponentes ou mais. Nessa apresentação, o samurai enfrentava apenas um ninja por vez, e essa era a peça que faltava para o combate do Zelda ficar perfeito. Eles tiveram a ideia da mira Z, onde você aperta o botão e o jogo iria focar em apenas um inimigo Nossa, que específico por vez. Nossa! Para facilitar a Deve ser muito navegação, pica eles jogar. decidiram incluir uma fada que acompanharia o Link ao longo da jornada. E foi dado a ela o nome de Navi. Sim, de Navigation. A Nintendo permaneceu em hiato em relação ao Zelda 64 até o início de 97, onde foi confirmado que o jogo deixaria de ser exclusivo do Nintendo 64 DD e seria lançado em um cartucho convencional do console tradicional. Ainda Um bem, dos né? motivos disso foi o fato do Nintendo 64 DD ter sofrido com vários adiamentos. Tanto que o acessório só chegou nas lojas em dezembro de 99 e apenas no Japão. E ele foi um fracasso comercial. Óbvio, E outro né? motivo foi que apesar desse acessório expandir as capacidades dos consoles, os discos magnéticos deram uma dor de cabeça na implementação do Ocarina of Time. E na E3 de 97 tivemos a primeira apresentação de gameplay de Zelda 64. No início, Zelda 64 estava sendo desenvolvido apenas com o Link adulto em mente, mas o próprio Miyamoto queria que o jogo tivesse o Link criança. E eles decidiram unir o útil ao agradável e daí Fazer surgiu a bagulho de viagem no ideia tempo. do jogo ter viagem no tempo. Você começa o jogo com o Link criança, mas em determinado ponto a história avança alguns anos no futuro e você joga com o Link adulto. E mais do que isso, a ideia deles é trazer um senso de causa e efeito, já que as ações do Link criança impactariam no Link adulto. E o mundo do jogo também estaria diferente após a passagem de tempo. A Ocarina foi um elemento que já tínhamos visto anteriormente em Zelda Link to the Past, mas em Zelda 64 ela ganharia uma importância ainda maior. O Miyamoto sugeriu que a Ocarina fosse um instrumento que os jogadores poderiam tocar usando os botões do controle, e essa ideia foi se expandindo até que ela se tornasse uma espécie de catalisador de magia, entre aspas, onde o Link ia aprendendo músicas ao longo da jornada e as músicas que ele tocasse teriam algum efeito no mundo, algo aconteceria através do comando dele na música. O campo Hyrule atua no jogo como uma espécie de hub que conecta os locais, e o Shigeru Miyamoto queria que quando o Link, ou seja, os jogadores, saíssem da Floresta Kokiri pela primeira vez e chegassem no campo Hyrule, fosse uma cena impressionante. Pela vastidão, a Impressionante, paisagem, cara. a trilha sonora incrível. Meu Deus. Porém, tornar esse aspecto do jogo incrível não foi um processo fácil. Na verdade, o designer Makoto Miyanaga chegou a dizer que o campo Hyrule era terrivelmente desinteressante no início. E algo que eles tentaram fazer para corrigir isso foi tentar adicionar elementos como o clima, por exemplo, trazendo o sol nascendo e se pondo, adicionando neblina e etc. Algo que talvez nem todos saibam é que Zelda Ocarina of Time utilizou um pouco de motion capture para algumas animações louco. específicas, como por exemplo as animações do Link abrindo o baú. É impossível falar de Ocarina of Time sem mencionar a Epona, né? A montaria fiel de Link na nossa jornada. E se eu te falar que a ideia de ter um cavalo como meio de locomoção já vinha desde o Super Mario 64? Exatamente. O Shigeru Miyamoto sempre foi Cavalo, apaixonado por Mario? cavalos e ele queria incorporar Cavalos. isso nos seus jogos. E a ideia era que o cavalo fosse um meio de locomoção no Super Mario 64, mas isso acabou sendo descartado. Entretanto, ficou muito claro para eles que Zelda Ocarina of Time seria o jogo perfeito para incorporar essas ideias, e assim eles fizeram. Eles deram para a égua do Link o nome de Epona, porque na mitologia celta, Epona é a deusa dos cavalos e da fertilidade. Então faria sentido usar claro. essa referência no jogo. Zelda 64 retornou na E3 de 98, dessa vez com uma build bem mais próxima da que conhecemos hoje, e o principal, oficializando o nome definitivo do jogo. The Legend of Zelda:
Ocarina of Time. Não é segredo pra ninguém que a trilha sonora de Zelda Ocarina of Time é uma obra-prima, e ela foi composta pelo lendário Koji Kondo. Ocarina of Time foi um salto muito grande pra ele, porque o Nintendo 64 permitia que eles tivessem mais liberdade na hora de compor as músicas, porque agora eles finalmente poderiam fazer músicas que soassem mais como instrumentos reais mesmo. Obviamente, isso também trazia desafios, porque eles tinham que imaginar quais seriam os instrumentos certos para atingir os objetivos e os sons que eles queriam capturar. E algo muito legal... Muito mais interessante do que um visual bonito é ter a música e o som do ambiente atraentes e condizentes com o que a mídia quer passar. Porque a música te dá muito mais. Como é que é? Ímpeto, te dá muito mais. É, caralho. Dá muito mais emoção na cena do que quão bem feita ela é. Por causa que ela vai lá e te guia pra como você tem que se sentir naquele bagulho, né? Se sentir naquela cena. Isso acontece muito mais em desenho, isso acontece muito mais em mídia, é, música, música em filmes, jogos, séries e desenhos do que outras coisas. O do Zelda Ocarina of Time é que ele tem uma trilha sonora dinâmica que trabalha lado a lado com a gameplay, porque os sons vão se alterando conforme as ações do jogador e também o ambiente. The Legend of Zelda Ocarina of Time foi lançado em 23 de novembro de 1998, estampando uma lendária média de 99 no Metacritic. Na verdade, até hoje, esse é o jogo mais bem avaliado da história do Metacritic. O jogo vendeu 7,6 milhões de unidades só no Nintendo 64, sem considerar outras versões como a do GameCube ou o remake do 3DS, por exemplo. Tem uma versão de Só que tem um GameCube. detalhe que eu não mencionei no vídeo. Com o cancelamento da exclusividade do Zelda para o Nintendo 64 DD, também surgiu a confirmação de que havia outros conteúdos de Zelda em desenvolvimento que seriam lançados após o jogo base. O primeiro conteúdo era apelidado de Ura Zelda, e seria uma espécie de expansão do Ocarina of Time. E o segundo conteúdo era apelidado de Zelda Gaiden, e seria um jogo novo nos mesmos moldes do Ocarina of Time. Zelda Gaiden se tornou o que hoje conhecemos como Majora's Mask, e foi lançado em abril de 2000, sendo uma sequência muito ousada e disruptiva tematicamente se comparado ao seu antecessor, e um dos melhores jogos de todos os tempos, diga-se de passagem. Inclusive, vocês gostariam de ver um vídeo de Majora's Mask aqui no canal? Comenta aí que eu vou estar de olho. Porém, os anos se passavam e nada de Ura Zelda aparecer. Nenhuma novidade, nenhuma data de lançamento, nada. Porém, quando já estávamos na geração do GameCube e Zelda Wind Waker estava prestes a ser lançado, a Nintendo anunciou um port do Ocarina of Time para o GameCube, que seria disponibilizado como um bônus de pré-venda do Wind Waker. E nessa versão, teríamos um conteúdo extra chamado de Zelda Ocarina of Time Master Quest. Na época, muitos fãs ficaram hypados para Master Quest, imaginando que a Master Quest seria finalmente o tão aguardado Ura Zelda. Mas na prática, a Master Quest era essencialmente o mesmo jogo, mas com algumas dungeons redesenhadas, o que para muita gente foi decepcionante. Até hoje não se sabe ao certo se a Master Quest era realmente de fato a Ura Zelda, ou se o desenvolvimento dessa expansão deu errado e nunca viu a luz do dia. The Legend of Zelda Ocarina of Time é inegavelmente um dos melhores jogos de todos os tempos, um jogo que traz um senso de aventura sem igual, um jogo que foi revolucionário para sua época e até hoje, se você pegar ele para jogar, ele continua sendo extremamente divertido. Dentre todos os jogos da Nintendo que eu joguei até hoje, eu diria com certa tranquilidade que Zelda Ocarina of Time continua sendo meu favorito. E se você ainda não deu uma chance para essa obra-prima, vai por mim. Você tá perdendo uma experiência. Eu tenho que jogar esse jogo, tem que zerar ele. Esse é o vídeo de hoje, pô. muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você Muito é bom novo vídeo. no canal e curtiu esse Pode conteúdo, demorar 50 eu anos, também eu fiz consigo um vídeo lembrar sobre de o cada desenvolvimento ponto do do Zelda jogo, Breath of the cada Wild segredo. e também sobre o Hoje tem legado do 36 Nintendo anos, 64. e a minha Então dá uma juventude passada lá eu joguei depois essa que tu obra. não vai se arrepender. É isso, a gente se vê por aí. Master Quest me lembra daquela abertura de anime do Pokémon. Tô louco. Cara, é impressionante como eles conseguiram fazer um jogo como Ocarina of Time caber em míseros 32 MB. Hoje os jogos têm dezenas de gigabytes e não é incomum ver jogos modernos com orçamentos pornográficos entregando um produto inferior a um jogo de 30 anos atrás. É aquele negócio, mano, quando você não tem limitações, nem que seja de hardware ou monetárias, você não tem um limite do que você pode fazer. Quando você não tem um limite do que você pode fazer, você não sabe o que você pode fazer, droga. Não, o que eu posso fazer nesse jogo? Posso colocar? Ah, mas se estourar o orçamento? Tá, capaz de estourar o orçamento, então não vamos implementar isso no jogo. Cara, é uns bagulho desse. Por causa disso que jogos,
Todo jogo deveria ter, tipo, um limite. Ele deveria ter uma limitação. Obviamente, tem a limitação de orçamento. Todo jogo tem uma limitação de orçamento. Porém, essa limitação de orçamento meio que se anula quando se tem eh, um hardware, um hardware e um software pra você trabalhar em cima fazendo bagulho. Tem jogo que o final tá na DLC. Pois é, pô. Zelda Ocarina of Time é um jogo que eu tenho o compromisso pessoal de zerar todo ano pela menos uma vez. Ô, louco. Tenho 22 anos e minha infância foi assistindo meu irmão mais velho jogar no Nintendo. Esse jogo tem um valor emocional gigantesco para mim. Muito bom. Vou zerar um jogo ainda.